Você está no Buraco Discreto, um canal sem nenhum princípio. Redação e locução Carlos Pereira, jornalista e doutor em ideias gerais. Hoje vamos mexericar sobre burocracia alimentar e suas complicações ao longo dos séculos. Dessa forma você verá que templos faturam alto com sacrifícios de animais. Pão de centeio contaminado vira droga. Comida em excesso cria mercado de trabalho para lavadoras de intestino em Portugal. Hitler põe 15 mocinhas entre ele e a morte. Bonitonas e bonitões, se gostarem, deem o seu ok e se inscrevam no canal. Ative o sininho e deixe seu comentário. Se não gostarem, faça o mesmo para me ajudar. E vamos às maledicências do dia. Templos faturam alto com carnificina de animais. Uma fonte de renda certa para os templos romanos e seus sacerdotes era a cerimônia de sacrifícios de animais. As carnificinas eram em homenagem aos deuses pagãos. Um dos mais prestigiados era Baco, o senhor da alegria e do vinho. Os muitos templos mantinham cozinhas e cozinheiros em funcionamento para uso dos fiéis. O patrocinador do festim convidava amigos para a patuscada e bancava toda a farra, que incluía vinho e outras bebidas. O pagamento era com parte dos animais abatidos, que eram vendidas aos açougueiros. As sobras eram entregues aos pobres. Baco era a divindade mais badalada com homenagens. Era o deus do prazer e do convívio social. As mulheres eram suas adoradoras mais salientes. Elas acompanhavam as procissões em louvor a ele com o mínimo de roupa possível, talvez para imitar o comportamento pouco pudico da deusa Ariadne, amante do deus Sapeca. A imagem báquica estava em toda parte, inclusive nos monumentos mortuários. Mas não só os templos sediavam essas farras. As famílias também promoviam festanças para homenagear seus deuses preferidos. Essa alegria durou séculos, mas começou a mingar a partir do século I. Com o avanço do cristianismo, os ritos e prazeres do paganismo foram substituídos, entre eles os sacrifícios dos animais, trocados pelo pão e vinho das missas. Reis contratam lavadoras de intestinos em Portugal. O nome das profissionais era bem evocativo. Chamavam-se cristaleiras. Mas a sua atividade era bem pouco poética. Se dedicavam a aplicar cristais, um tipo de lavagem intestinal. Enfiavam o bico de um fole pelo traseiro da pessoa e expeliam um líquido destinado a lavar os excessos alimentares. E não era pouca a mistura enfiada na pessoa. Era permitido, pela regulamentação oficial, um máximo de 1.000 litros da cauda purgativa. Isso se a pessoa fosse parruda. A atividade era regulada por lei, bem como a composição do líquido usado. Forçosamente, a cauda tinha de ser composta por malva, selga, urtiga, murta, viola, malvarisco, água de farelos, azeite, mel e sal. Aos fracos era permitido 1/4 de litro, no máximo. E num país de comida pesada e farta, elas tinham muito serviço. Mas no Natal e na Páscoa eram quando ficavam mais atarefadas e ninguém escapava às suas atenções, inclusive reis. Os mais reluzentes traseiros reais que receberam as aplicações dos cristais foram João III e o cardeal Dom Henrique.
Ai, fungo transforma pão de centeio em droga. O rei Luís IX da França tem lutado contra dois vícios de seu povo: o alcoolismo e o uso de uma droga, fogo de Santo Antônio, pelos franceses, tem tirado o sono do manda-chuva. Contra o primeiro hábito, ele baixou lei proibindo operários de frequentarem tabernas, os bares da época, em determinados horários. Realmente, seus súditos têm ido aos copos com mais frequência que é necessário. O consumo de vinho é de 1,5 litro por dia por pessoa. Já o alucinógeno é mais difícil de ser enfrentado. A droga é produzida a partir de um fungo que ataca o feno, uma espécie de capim usado para a alimentação de gente e de gado. Seu consumo é generalizado, com ricos e pobres pegando seus potes. Mas o consumo do feno é maior pelas classes pobres, usado inclusive para a fabrico de pães. Esses súditos do Luís são basicamente vegetarianos, por não terem dinheiro para comprar carnes, leites e seus derivados. Essas delícias eram consumidas principalmente pelos nobres e figurões da Igreja Católica. Aliás, embora com maior opção de comida, os almoços e jantares desses privilegiados não eram uma exibição de requinte. Como os pobres, comiam com as mãos ou com colheres. Os talheres e pratos eram de madeiras e escassos. Cada 2 pessoas comiam do mesmo prato e bebiam do mesmo copo. Isso quando havia pratos. Com frequência, a comida era colocada em cima de uma rodela de pão, comida ao final da refeição. O rei perdeu as 2 brigas, contra o álcool e a droga. Hitler colocou 15 meninas entre ele e a morte por envenenamento. Um pelotão de mocinhas, durante uns 3 anos, trabalhou como um anteparo entre a possibilidade de envenenamento e o Hitler. Elas foram convocadas pela aterrorizante SS para trabalharem como provadoras de comida a ser servida ao coisa ruim. O emprego até que não seria de todo ruim, em uma Alemanha onde a comida era cada vez mais escassa. Mas a apavorante ideia de que cada garfada poderia ser a última trazia um gosto péssimo aos quitutes. Os temores de um possível envenenamento não eram infundados. O gabiroto fora alvo de várias tentativas de assassinato. Das 15 moças, só uma sobreviveu à guerra. A sortuda foi Margot Volk, que viveu até 2014, morrendo aos 97 anos. Ela escapou o destino de suas 14 colegas, mortas pelo Exército Vermelho no bunker nazista em Berlim. Quando a guerra estava acabando, aconselhada por amigos da SS, ela fugiu da Toca do Lobo, refúgio hitlerista nos Alpes, hoje polonês, e se escondeu até o fim do conflito. Por hoje é só. Dia 30 que vem teremos mais novidades velhas.